queridos amigos e queridas amigas. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, na sua proteção. Gostaria de cumprimentar os meus amigos aqui da mesa, em nome de quem eu saúdo também as pessoas que estão à frente dessa santa instituição. O nosso tema é dos mais fascinantes. E para a introdução dele, gostaria, de antemão, de dizer que, antes das considerações que iremos fazer, infelizmente, como é comum quando nós viemos a essa casa, como em outras casas, a gente às vezes fica para o esclarecimento de alguma dúvida pessoal, o atendimento de algum pedido, alguma citação que fizemos na palestra e que alguém queira colher alguma informação que eu não dei, alguma dúvida, etc. Infelizmente, eu peço desculpas por não poder ficar, uma vez que estaremos em uma outra casa do outro lado da cidade, 17h30, fazendo uma outra atividade, falando em um grupo de estudo. Então, com as minhas escusas e com as minhas desculpas, vamos começar. No início de 1933, por volta de 1933, um grupo de teólogos britânicos se reuniram, alguns não britânicos, europeus, se reuniram na Inglaterra para um trabalho que resultaria mais tarde numa obra essa, que seria o esforço de católicos e protestantes, principalmente, os cristãos do mundo ocidental de uma forma geral, para pensar a respeito do cristianismo. Estávamos naquela época, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas a Europa ainda sofria os efeitos nefastos da guerra de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, que ceifou, segundo alguns estudiosos, cerca de 25 milhões de existências, deixando marcas indeléveis na consciência coletiva. É natural que aquela reunião contasse com religiosos de mais alta monta, dos pensadores e teólogos mais sofisticados, coordenado por um grande pensador, Robert Gray, que fez o prefácio, inclusive, do livro, resultado das conversas, do intercâmbio que resultou essa reunião. Título do livro se chamaria A Crise do Cristianismo. Em toda a produção do conteúdo, os teólogos debatiam a respeito de duas questões principais, questões essas que são levantadas por Robert Gray na obra, que sintetiza mais ou menos a proposta, o episódio e a mentalidade daqueles religiosos preocupados com a sociedade do começo do século XX. A Europa ainda estava vivendo a amargura da Primeira Guerra. A sociedade estava um tanto desorganizada. Havia lutas de toda espécie. A cultura ultramontana e a tradição do passado não conseguiram satisfazer a criatura humana, e a religião parecia um pouco fora de moda, principalmente nos círculos acadêmicos e intelectuais. Vivíamos um período de grande convulsão social, em que aqueles movimentos que ficariam célebres pelo protesto que fizeram na década de 50 e 60 já começavam a ensaiar os seus passos, alguns dos quais legítimos e admiráveis, mas que tinham uma certa insubordinação, uma certa revolta pela sociedade preconceituosa, castradora em parte, conflituosa, que a Europa em especial vivenciava e convulsionava para o resto do mundo. É nesse período que essa obra chega. Essa obra, que inclusive mais tarde seria veiculado um vídeo sobre ela em um canal de televisão inglês, essa obra tinha duas questões principais. A primeira delas é a seguinte: o cristianismo fracassou no seu objetivo de proporcionar a paz e de pacificar a sociedade? Essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é um desdobramento da primeira, diz: o cristianismo teria condições ainda de oferecer algum recurso para minimizar os dramas da guerra ou, se for o caso, até equacionar o problema da guerra e da violência, proporcionando a paz definitiva para a criatura humana? Essas duas perguntas é o tema principal da obra A Crise
do cristianismo. O cristianismo, para esses teólogos, estava em crise. Cristianismo esse, desde o institucional católico romano até as 2.000 religiões que saíram da Reforma Protestante a partir de Martinho Lutero. Vemos, portanto, que era um debate muito sofisticado, um debate muito difícil, um debate que tinha muito mais perguntas do que resposta. O escritor espírita, já falecido há alguns anos, Hermínio Corrêa de Miranda, fez a tradução dessa obra para o português, porque era um especialista, dominava o idioma inglês, morou nos Estados Unidos um tempo, e mais tarde, baseado nessa obra, ele também lança uma outra obra chamada Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Nessa obra, Hermínio de Miranda discute o pensamento de Gray de uma forma sofisticada, trazendo a contribuição da doutrina espírita, que para aqueles teólogos, infelizmente, era totalmente ignorada. A ideia espírita sobre cristianismo, a contribuição espírita para a religiosidade moderna, era curiosamente desconhecida pelos teólogos que debatiam o problema do cristianismo. E a obra de Hermínio de Miranda fala sobre essa falência, entre aspas, da mentalidade cristã. Uma das coisas principais que ele levanta no começo da obra é que por cristianismo não entenda nem igreja católica, nem alguma igreja evangélica. Cristianismo, vai dizer Hermínio de Miranda, é um conceito mais abrangente, um conceito mais profundo, cuja mensagem essencial está esquecida. E a partir daí, Hermínio de Miranda nos alerta para uma coisa importante que quase sempre é desconsiderada por nós. Não existe um cristianismo. Existem vários cristianismos. O cristianismo católico romano, o cristianismo armeno, o cristianismo ortodoxo russo, o cristianismo tradicional grego, o cristianismo luterano, calvinista e assim por diante. A depender da denominação. O que é mais interessante, que é o que Hermínio de Miranda chega na obra, é que não existe um Cristo. A depender do estudo, do estudioso, do pensador, daquele que se debruçou sobre a figura exótica, entre aspas, curiosa, sedutora, atraente e especial de Jesus, nós temos um Cristo desenhado de uma ou de outra forma. O que é especial? O Cristo nunca foi desenhado de maneira igual entre os estudiosos e entre os comentadores. O que é excepcional? De que Cristo estamos falando? Como dizia Albert Schweitzer na obra Em Busca do Jesus Histórico, ele vai dizer que há um Jesus que foi criado pela religião, há um Jesus que foi criado pela historiografia ao longo dos tempos, e há um homem de Nazaré que viveu na antiga Palestina há 2000 anos e que quase sempre não é compreendido, quase sempre é difícil de ser penetrado, de ser acessado, porque a criatura humana normalmente busca o oceano com seu copo ou seu vasilhame e quer colocar todo o oceano no seu copinho. Jesus é um grande oceano e cada um de nós, com um copo do tamanho que nos pertence, quer engaiolar Jesus na limitação que nos caracteriza, que nos tipifica a jornada. E é por isso que temos dificuldade de compreendê-lo, porque a régua com a qual a gente mede Jesus é a régua das referências nossas pessoais, das nossas paixões e virtudes, dos nossos preconceitos e grandezas, daquilo que a gente consegue já compreender a respeito da natureza humana e da vida humana. Então a gente pega a nossa régua e quer medir ele. Essa é que é a problemática. Então, quase 500.000 biografias e livros sobre Jesus, cada um dos quais falando sobre um Cristo especial. A ponto de, ainda no século XX, na segunda metade, teólogos holandeses se reuniram na Holanda para declararem: nós somos cristãos, mas não acreditamos em Deus. Não há nenhuma necessidade de Deus para sermos cristãos. Alguns outros teólogos se levantam na América do Norte e também na Europa para dizer: nós somos teólogos, somos cristãos e somos materialistas. Porque o cristianismo para nós é uma ética
humanitária, uma ética humana, mas que não tem nenhum compromisso com algo espiritual, algo após a morte. Não há vida após a morte. A ética cristã é uma ética sociológica para a vida humana enquanto ela existe. A ponto de chegar nessas conclusões. Alguns outros teólogos consideraram, graças à ideologia social e política específicas, que o cristianismo e a mensagem do Cristo era uma mensagem de revolução social, revolução político-ideológica, que deveria marcar as épocas do futuro, estabelecendo um determinado primado, determinada mensagem que deveria vicejar nas consciências sociais, sem nenhum compromisso com a parte espiritual, com a parte religiosa, com a parte transcendente da criatura. E assim, nós vemos cada uma dessas mensagens mais esquisita do que a outra. Algumas das quais negando a simplicidade que foi os ensinos dele. De outra forma, travestindo os princípios dele de uma ideologia que não se caracteriza. Recentemente, Reza Aslan, o notável estudioso, publicou a obra Zelota, que ficou no primeiro lugar do New York Times, best-seller. Vendeu milhões de livros e ficou imensamente rico, defendendo a ideia, que aliás é uma ideia antiga, já superada aliás, que Jesus foi um zelota, que era uma espécie de partido político de Israel, que defendia a luta armada e a revolução sociológica armada através de um golpe de Estado para tirar Roma do poder, para dominar o mundo através da coroa de Israel, colocando o Messias, que deveria ser um Messias guerreiro, nessa condição especial. E ao examinar a mensagem iluminada de Jesus, ele vai dizer que Jesus usava termos politicamente corretos, como o reino de Deus, para não bater de frente com Roma, mas no fundo ele queria uma revolução, como todos os pseudos messias da época assim defendia. E chega a forçar tanto a barra, que eu acho que nem ele acredita nisso, dizendo que o Sermão da Montanha, aquela mensagem de humildade, de resignação e de compaixão, era, na verdade, um discurso muito sutil para dizer que os poderosos de Roma eram rejeitados por ele e os humildes de Israel, que deveria dominar o mundo política, material e financeiramente. Esse erro é um erro comum. É um erro que alguns da época dele assim acreditavam, porque os messias que apareciam toda semana, e realmente isso existia, toda semana aparecia alguém dizendo que era o Messias, era uma coisa corriqueira, mas ninguém conforme ele o foi. A sua figura, o seu ensinamento, a sua forma de lidar, foi o erro, inclusive, de alguns discípulos. O próprio Judas cometeu esse erro. E ninguém pode condenar Judas, porque nós estamos sutilmente cometendo o mesmo erro de Judas toda hora. Judas amava o mestre, adorava o mestre, mas achava talvez que ele era muito devagar. E como ele entendia o reino de Deus como uma revolução social, ele queria acelerar o negócio. Queria uma mudança exterior sem mudança de si mesmo internamente. Ele queria uma mudança de fora. O equívoco de Judas foi o equívoco de olhar as coisas do ponto de vista apenas material. Do ponto de vista apenas da mudança externa, da mudança pragmática, sem entender que há mudanças que se operam com o tempo, através da mudança que é mais difícil, que é a mudança das consciências. A mudança das consciências é mais difícil, mas quando se opera é para sempre. E as consciências modificadas mudam as instituições, alteram as leis e operam renovação social. Em caso contrário, é uma mudança de fora para dentro, que não encontra ressonância na própria história. Portanto, é um equívoco olhar Jesus apenas do ponto de vista exterior. E era assim que o discípulo enganado, embora amando, embora o adorando, encarava a mensagem e a conduta do mestre. Mensagem esquecida, cristianismo. Mas, será que Hermínio de Miranda está errado? Porque ele fala que o cristianismo é a mensagem esquecida. E a gente acabou de dizer, baseado na obra dele, que não existe um cristianismo, mas vários. Inclusive o cristianismo medieval. Que é melhor nem falar os detalhes, porque pode ter alguém cardíaco aqui e com hipertensão que vai ficar com taquicardia. O que é que o cristianismo medieval fez na humanidade? O cristianismo da Idade Média. Basta lembrar da Inquisição, das cruzadas, das guerras santas, e assim, da tortura, das torturas que se faziam, que coloca a tortura das ditaduras do século XX
como coisa de criança, que eram as torturas da Inquisição. Então, que cristianismo estamos falando? E Hermínio explica que quando ele fala que o cristianismo é a mensagem esquecida, ele está falando daquilo que é chamado de cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo é aquela vivência de Jesus e dos seus discípulos diretos. Daquele momento inicial, onde a doutrina era dos perseguidos. E quase sempre, quando o ideal é muito perseguido, é muito recusado, é muito recriminado, é muito marginalizado, os idealistas continuam acesos no ideal da fé. Mas quando o ideal começa a ser aceito pela sociedade, passa a ter comodidade, passa a ter aceitação social, passa a se conciliar com o poder do mundo, passa a relaxar, e os idealistas também acabam relaxando e se associando com o crime. A doutrina dos perseguidos, mais tarde na Idade Média, ficou como doutrina dos perseguidores. A verdade é que Hermínio de Miranda, de maneira muito inteligente, vai dizer que há uma diferença entre cristianismo e evangelho. Cristianismo é a prática daqueles ensinamentos na vida humana. Cristianismo é uma tentativa humana de viver o ensinamento. Mas o ensinamento é o evangelho. O ensinamento é puro. O cristianismo é o exercício humano de viver o evangelho. Portanto, o evangelho é mais importante do que o cristianismo. O evangelho está acima do cristianismo. Porque o cristianismo são tentativas humanas. Só que por que o cristianismo é uma mensagem esquecida? Porque o cristianismo primitivo foi aquele momento no qual a humanidade viveu de maneira compatível com o evangelho. A humanidade que eu digo, aquele grupo de pessoas. Houve um momento em que havia uma vivência coletiva do evangelho, onde a prática dos cristãos era perfeitamente compatível, estava em perfeita sincronicidade, em perfeita identificação com os ensinamentos. Então, é o evangelho materializado na terra. É o evangelho concretizado. Por isso é chamado cristianismo primitivo. Mas o ensinamento está acima da tentativa humana. Por quê? Porque o ensinamento é imortal. Está presente, está à disposição de qualquer um de nós. O evangelho é um verdadeiro desafio. Primeiro que os cristãos da época, os cristãos primitivos, entendiam o cristianismo de uma forma muito mais simples do que os teólogos mais tarde entenderam. Como é que eles entendiam o cristianismo? Primeiro, o ensino era simples, era claro. Depois, toda a filosofia cristã primitiva estava fundamentada na imortalidade. Ou seja, o fato era a ressurreição de Jesus, que voltou após a morte, confirmou que a vida continua, e aqueles discípulos que vivenciaram isso começaram a pregar para gerações novas, para gerações subsequentes, e viveram aquilo. O fato era a imortalidade. Mas qual é a consequência disso? Viver a fraternidade humana. Esse é o propósito. Para quê? Para o crescimento interior. Porque a fraternidade humana é a oportunidade para eu exercitar, para eu treinar o desenvolvimento das minhas potencialidades internas. Era esse o ensino. Sem muita complicação. Os cristãos se reuniam, se confessavam uns aos outros, né? O confessai-vos, que não é o confessionário da Idade Média. Era uma forma de desabafar a vida mundana que tiveram, mudavam de nome simbolicamente para, de alguma forma, uma técnica psicológica de tentar eliminar a consciência de culpa, renovar-se para uma nova vida e viver uma vida agora voltada para ao bem e à espiritualização. Se fortaleciam uns aos outros e eram perseguidos, assassinados e assim por diante. Mas era algo simples. Ao longo do tempo, a humanidade foi complicando tanto que se você pegar uma banca de teólogos para sentar aqui e para fazer uma discussão sobre teologia, eles vão falar durante meia hora e nem eles vão se entender direito. Porque vão usar termos tão difíceis, tão acadêmicos, tão complicados, para falar dos ensinos dele, que nem eles conseguem se entender. Tal é a complicação e a teologia que a gente foi enchendo ao longo dos anos, distorcendo a mensagem pura e simples do Evangelho. Gandhi, que não era ocidental, que não era cristão no sentido institucional, não era católico, era hinduísta, mas ele dizia o seguinte: se todos os livros se perderem e ficarem apenas o capítulo 5 de Mateus,
o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7, mas sobretudo 5, que são as bem-aventuranças, versículo de 1 a 12, nada estaria perdido. Eu posso dizer que o Sermão da Montanha é a maior mensagem. Eu não sou cristão, ele dizia no sentido institucional. Eu sou hinduísta, mas se o hindu não conhecer Jesus e o Sermão da Montanha, não será um hinduísta completo. E ainda brincou. Ele disse, eu achava que a minha mensagem de ahimsa, não violência, era original. Mas quando eu li o Evangelho, eu percebi que no Evangelho já tem uma mensagem de não violência até maior que a minha. Eu amo Jesus e o seu Evangelho, mas tenho medo dos cristãos, dizia ele. Esse era um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um cristão que ia além da instituição, um cristão que possui entendimento, porque o Evangelho reúne ensinamentos que são da vida, que estão nas leis da natureza, como diz Allan Kardec. Jesus foi o porta-voz dessas leis. Essa é a ideia. Tanto é que a palavra evangelho vem do termo grego euangelion. A junção de dois termos gregos. Eu, que significa boa, daí eutimia, bom humor, daí eufonia, bom som, som harmônico, daí eutanásia, que para nós não é, mas o termo grego eutanásia é boa morte, numa cultura materialista e negativa. Boa. Angelion vem da expressão angelus, que é traduzida para o latim angelius, ou angelum, que significa anjo. Angelion significa, porque o anjo significa mensageiro. Então, angelion, mensagem. Angelion, boa mensagem, boa notícia. A expressão angelion, angelion, já existia. Já existia antes do cristianismo. Por quê? Porque nós vemos a palavra sendo usada no contexto de Roma. Evangelion era uma boa notícia para o imperador. Quando havia alguma boa notícia, por exemplo, os impostos, a alta arrecadação de Roma, alguma conquista do imperador, o exército do imperador que chegava conquistando novas terras, isso era Evangelion, era uma boa notícia. No Antigo Testamento tem um momento que o rei Davi recebe um Evangelion, um evangelho. Isso é uma boa notícia, porque é uma guerra que ele havia travado, ele havia ganhado a guerra. Então era usado no sentido mundano, de uma forma quase sempre para os poderosos, e uma boa notícia no sentido material. Aí Jesus vem e transforma essa expressão numa boa notícia para os pobres, para os excluídos, para os desconsiderados, para os que estão à margem da sociedade, para aqueles que sofrem de qualquer espécie, o sofrimento material, o sofrimento moral, porque esses estão mais abertos à espiritualidade. É só a gente fazer uma enquete e perguntar aqui na casa. Quantos de nós estamos aqui porque o sofrimento nos levou a cair em si mesmo, a refletir sobre si e a buscar as verdades que nos norteiam a vida? Quantos de nós só estamos aqui porque a aflição bateu em nossa porta? Porque a dificuldade sacudiu-nos para realidades que estavam sendo ignoradas por nós. Quantos de nós? Porque quase sempre, quando tudo vai bem com a gente tem uma tendência de se tornar egoísta, de não se preocupar nem com o próximo e só pensar em si no sentido mundano material. Mas quando a dor bate, quando o sofrimento nos alcança, a gente normalmente se interioriza mais, começa a refletir e começa a ser sensível mais em relação ao próximo, porque passa a entender que a dor do outro é minha dor também. Eu entendo a dor do outro. Quase sempre é assim. Boa notícia, boa mensagem. Jesus, com seu evangelho, transforma radicalmente o pensamento religioso da terra. Nunca mais o pensamento religioso foi da mesma forma. Porque se a gente fizer uma análise, mesmo superficial, do pensamento religioso, vemos que a estrutura do pensamento religioso foi se formando, no período primário até agora, de uma forma a materializar o culto às coisas sagradas. Era o culto exterior. Desde o período antes da civilização, período primitivo, quando o ser humano, na agricultura, para chover, para não ter praga, para ter prosperidade material e financeira, orava aos deuses e oferecia sacrifício aos deuses. A própria guerra parece ter surgido a partir do momento em que o indivíduo começa a perceber que, se ele matar uma vida, ele oferece essa vida em holocausto, em sacrifício, e a sua vida é poupada.
E aí começa a estabelecer guerras, de uma forma que, se eu sacrifico outra vida humana, mais tarde vida animal, sacrifício dos animais, mais tarde sacrifício dos vegetais e assim por diante, eu teria minha vida poupada, os deuses me poupariam. Por isso, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer que o sentimento religioso nasceu no berço rústico do medo. O medo fez o indivíduo, diante da natureza, diante dos obstáculos, diante das agressões externas, matar para não ser morto e oferecer, e o sentimento do sagrado começa aí a se desenvolver, quase sempre ou sempre de forma exterior. Então a gente construiu monumentos, ergueu santuários, fizemos rituais, peregrinações, usamos vestes, fizemos verdadeiro movimento ritualístico, liturgias, para simbolizar a nossa movimentação sagrada. E mesmo em Israel, na época de Jesus, o judaísmo tinha essa ideia material de cultuar a divindade, já no monoteísmo. Tanto é que a cultura israelita estabelecia que era necessário oferecer ao templo de Israel as oferendas. Tanto é que no período da Páscoa judaica, a famosa festa dos tabernáculos, quando os judeus, de maneira geral, iam para Jerusalém, a cidade santa, para realizar aqueles rituais de Moisés e simbolizando a libertação do povo hebreu, as patas dos cavalos, diz o estudioso, ficavam cobertas de tanto sangue dos animais que eram sacrificados, cordeiros, aves e assim por diante, no templo de Jerusalém. A matança dos animais em holocausto, em oferenda. É, portanto, um sentimento religioso infantil, mas é o pensamento religioso se desenvolvendo. Nenhuma crítica, apenas uma avaliação. E nessa época também, os mandamentos judaicos eram: se você for temente, fiel a Yahvé, Jeová, você vai ter compensações materiais. Você vai ser próspero. Vai ter prosperidade financeira. Veja que esse erro já existia na época, e tem gente que continua assim. Mais de 3.000 anos que eu estou falando aqui, de Abraão para cá. E tem gente que continua assim. Se você frequentar a igreja, você vai ganhar uma casa com piscina. Se você pagar o dízimo, vai mais tarde ser acionista do Google. Essas ideias, como se Jesus fosse um mau negociante, fizesse um mau negócio com você para você sair lucrando. É essa mentalidade que a gente tem, de ganhar, de obter vantagens. E quase sempre aqui para nós é tapear Deus. Né? Porque aqui para nós, por que Deus vai me dar $1 milhão se eu acender algumas velas para Ele? Para que Ele quer vela se Ele é o dono de tudo? Essa ideia que a gente faz infantil. Nós somos bebês em termos espirituais. Somos crianças em termos de religião. E é por isso que a gente acredita em tudo. Se eu chegar para alguém aqui e dizer: fizeram um trabalho de magia negra contra você, a pessoa diz: não diga, e sai daqui já apavorada. Nós temos essa tendência. Aí eu pego a mão da pessoa, faço um teatro e digo assim: nesse ano, você vai ter uma grande alegria, uma grande tristeza. Qual é a pessoa que no ano não tem uma alegria e uma tristeza? E a pessoa induzida hipnoticamente vai até dizendo as coisas, dando as pistas. Então, nós temos essa tendência. Kardec vai dizer: quanto mais o homem é material, mais material ele imagina a vida espiritual. Quanto mais ele evolui espiritualmente, mais espiritual ele concebe a vida após a morte. É uma questão, portanto, de evolução. Essas compensações, essas ideias de compensações materiais estão presentes. Estavam presentes ainda na antiga Palestina de Israel. Não que Deus não te ame e não se preocupe também com as suas necessidades imediatas. Não que o alto feche os olhos para as suas dores materiais. Não que o mundo espiritual superior simplesmente é indiferente, insensível para o seu choro por alguma decepção humana. Não é isso. Não é isso. Mas há um olhar diferente. Como eu já contei recentemente numa outra casa. Eu tenho um filho de 3 anos. E ele quer comer o chocolate toda hora.
ele acha que eu não o amo. Porque de repente eu corto, só dou uma vez, nego, ele fica de mal, fica chateado, não quer falar comigo, vira a cara, diz que eu não sou o pai dele. Realmente ele fica sentido, achando que eu não o amo. Agora, por amor a ele, eu estou negando o chocolate. Porque se em nome do amor, entre aspas, eu desse chocolate o dia inteiro para essa criança, eu já tinha matado a criança. Ou algum problema de saúde. É isso que acontece na nossa relação com a espiritualidade maior. Paulo disse isso. Antes eu era menino, gostava das coisas de menino. A divindade me tratava como menino. E a criança precisa de alimento líquido, o leite da mãe. Mas agora que eu me tornei homem, eu preciso de alimento sólido, uma substância maior. Ele está falando de uma metáfora do alimento espiritual. Para meu filho é um sofrimento a negativa que eu lhe dou. Para nós, às vezes, é um sofrimento a amadurecer. Mas acredite, o amadurecimento que a gente está vivenciando diante da divindade, no fundo, é o amor de Deus querendo se manifestar mais em nosso mundo íntimo. E nós não percebemos. Jesus disse isso de várias maneiras. Misericórdia eu quero, não sacrifício. O sacrifício aqui era o sacrifício dos animais. Ele queria espiritualizar a relação com o sagrado. Tirar essa coisa da materialização dos animais, do ritual exterior, para espiritualizar o ritual sagrado. Para espiritualizar o sacrifício. Kardec vai dizer, 18 séculos depois, o sacrifício mais agradável a Deus não é nem o sacrifício dos animais, nem o das plantas, nem o sacrifício de vida humana. É o sacrifício das próprias paixões. É o sacrifício do egoísmo. É o sacrifício da transformação moral para melhor. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Ele disse isso em várias formas. Adoração a Deus em espírito e verdade, ele dizia. Não é o que entra na boca do homem que o corrompe, mas sim o que sai do coração. Porque o hebreu tinha muito cuidado, obsessivo com a alimentação. Achava alguns alimentos sagrados, outros não. E a depender de como a pessoa comia, era considerada imunda e pecadora. Pelo ritual de sentar na mesa. Era muito obsessivo com isso. Jesus então dizendo, não era aquilo que entra na boca do homem que o corrompe, mas sim o que sai do coração. As suas parábolas, os seus ensinamentos parabólicos que levavam à interiorização, até mesmo as curas do Evangelho, até mesmo as curas, e eu cheguei à conclusão disso recentemente. Jesus não estava curando pessoas para ficarem boazinhas e saírem para aí fazendo propaganda do seu Evangelho. Isso era consequência. Por que um espírito daquele ficava curando tanta gente? Já que toda aquela gente voltou a adoecer e morreu. Por quê? Se a mensagem dele era mais profunda, por que ele se preocupava tanto em curar? São cerca de 30 curas no Novo Testamento. Porque ele estava querendo chamar a atenção da criatura na restauração da doença orgânica para a doença da alma. Em todas as abordagens dele, ele chama a atenção do indivíduo para algo mais profundo. Através da cura do corpo, ele alertava e despertava a criatura para a cura da alma. Porque se a alma não fosse curada, voltaria a adoecer. Em toda a mensagem, as 30 curas que ele faz, tem uma coisa em comum nas 30. Vai e tua fé te salvou. Então, nós vemos, meus amigos, que a mensagem é mais profunda. A cruz, o símbolo da cruz e da crucificação. O que é que a gente pensa? O ritual da peregrinação, o desafio material, as dores, o martírio. Mas será que é só isso? Tem uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, que ele diz, psicografada por Chico, ele diz, só aqui no além é que eu compreendi mais profundamente o ensinamento da crucificação. Porque na Terra eu não entendia totalmente a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Se você pegar a crucificação de Jesus, todo tipo de sofrimento que você pode passar nesse mundo está ali. Todo. Abandono de pessoas queridas, traição, calúnia, difamação, dores materiais. Tudo que é tipo de sofrimento, o que o espírito pode passar está ali, sintetizado. Mas mais do que isso, a lição da cruz é uma lição de transformar problemas em vitória.
A cruz demonstra que, às vezes, na maior derrota que você vive, você pode transformar na maior vitória sua. Porque foi na cruz que a mensagem do Evangelho se espalhou. Ele dizia isso antes: quando eu for erguido, atrairei muitos a mim. Aí os apóstolos pensavam, quando ele foi erguido assim a um trono, a um lugar de destaque, só na cruz ali é que João, evangelista, lembrou da frase: quando eu for erguido, atrairei muitos a mim. Então, é interessante a gente pensar, o símbolo da cruz é o seguinte: é muito mais as dimensões interiores dos desafios. Simbolizado na cruz, Jesus estava nos chamando a atenção para a superação interna dos limites. Porque os limites externos só existem porque nós temos limitações interiores. É Emmanuel quem diz isso em uma bela mensagem. A primeira pessoa que vai entender essa diferença entre evangelho e cristianismo é o apóstolo Paulo. Por isso não é à toa que Emmanuel escreveu uma obra chamada Paulo e Estevão, que aliás é best-seller da psicografia de Chico Xavier. Best-seller no sentido de obra-prima, né? Não necessariamente o mais vendido, né? Por quê? Porque Paulo e Estevão narra a importância maior ainda do que se deu ao apóstolo Paulo. A primeira pessoa que entendeu que evangelho é uma coisa, cristianismo é outra, foi Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu que o evangelho era para a humanidade toda, e não apenas para os judeus. Nem aqueles que conviveram direto com Cristo, nem aqueles discípulos como Tiago, Simão Pedro mais tarde compreenderia isso, entenderam na época, quando Paulo quis universalizar o evangelho, levar o evangelho para além. E ele tinha razão. Do contrário, até hoje estaria abafado na Palestina e nós não conheceríamos, em tese, teoricamente, a mensagem de Jesus. Paulo percebeu que o evangelho é transcultural, está acima da cultura. Você pode ser um gaúcho que toma chimarrão ou um baiano que come acarajé. O evangelho fala de coisas que, independe da sua cultura, satisfaz a qualquer um. Está para além, porque fala de realidades da alma. O sofrimento de alguém viver uma traição ou uma calúnia é igual aqui na Bahia ou no Japão. É a mesma dor. A morte de um filho é o mesmo sofrimento. O Evangelho fala de elementos universais. Paulo que compreendeu isso, porque os apóstolos a princípio achavam que a mensagem de Jesus era para os judeus, para aqueles conterrâneos, para o povo eleito, o povo escolhido de Israel, as ovelhas transeadas na casa de Israel, como Jesus costumava colocar. Paulo também compreendeu que a ação do bem que ele realizava através da pregação era a vivência do evangelho, não porque ele era pregador, mas porque o trabalho que ele fazia ia modificando ele. Muita gente entende que ser religioso, ser evangélico, ser cristão, é fazer palestra. É dar passe. É doar cesta básica. É receber espírito na mediúnica. É doutrinar. Não, isso daí é só uma tarefa na qual a pessoa pode exercitar os seus potenciais. Mas viver o cristianismo, ser cristão, viver o evangelho, você vive tomando café com sua família de manhã. Na forma como você se relaciona. Na forma como você vivencia a sua companhia, a sua convivência. Porque conviver dói, aqui para nós. Aqui para nós. Como diz um amigo meu, casamento é fisioterapia espiritual. Todo dia. Porque até se a gente tiver boas intenções, a gente vai se magoar. Porque às vezes eu quero ficar no escuro, aí a esposa quer acender a luz. Ou eu quero ficar com a luz acesa, o filho quer apagar a luz. Conviver é ser incomodado. É natural. São atritos. Por isso que na convivência, perdão é essencial. Porque a gente vai se magoar. A gente vai atritar, a gente vai se desentender. É perfeitamente natural. A mensagem esquecida era o Evangelho. 18 séculos depois, para concluir, Allan Kardec resgata essa doutrina maravilhosa, apresentando as leis morais que regem o universo.
dizendo que as leis morais estão na consciência humana, que funcionam regindo a vida psíquica, a vida da alma da criatura. E que os missionários que reencarnam traduzem em palavras, porque a lei não tem palavra. A lei não está na Constituição Federal do Brasil. A lei não tem um idioma específico. A lei está na consciência, não é um texto que você vai acessar. Kardec vai dizer que os missionários têm a missão de transformar essa lei em palavras para que a criatura compreenda e acesse essas leis que estão na consciência. Como? Através da religião e dos livros sagrados. Essa é a tarefa dos missionários. E Jesus é aquele espírito mais puro, mais perfeito, que transformou isso, cujo ensinamento e vivência é o reflexo mais perfeito da lei moral, da lei cósmica, da lei divina. O que significa dizer que o Evangelho é a lei de Deus. E a lei de Deus é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é um ensino teórico, é Jesus vivendo. É como se Jesus quisesse dizer assim: você quer saber como é que é Deus? Olhe para mim. Não porque eu sou Deus, porque eu sou filho, mas porque a minha vida representa, é como se ele fosse um espelho que refletisse a divindade através da sua grandeza espiritual. Portanto, meus amigos, o Espiritismo repete o cristianismo primitivo. Qual é a base da doutrina espírita? A vida continua. A alma é imortal. Os espíritos voltam para se comunicar. Repete a experiência cristã da ressurreição. Agora, em nossas sessões mediúnicas. Mas o importante da sessão mediúnica não é ficar apenas vendo o espírito se manifestar. É se conscientizar que nós vamos viver. Que a vida continua. Que há uma continuidade. E o que é que eu preciso fazer para que a minha vida espiritual seja tão plena quanto a vida material? O que é que eu preciso fazer para viver de acordo com essa viagem para a vida espiritual? Porque uma hora eu serei chamado. Essa é a mensagem básica da doutrina espírita, cuja proposta é fraternidade humana e cujo objetivo é a evolução do ser consciente. A evolução em que você não fica batendo cabeça. Porque bater cabeça e evoluir com a experiência própria, todos nós podemos. Todos nós podemos. Mas é muito melhor, e você evolui muito melhor, quando você tem uma orientação. Você quer estudar música? Vá tentar aprender música sozinho, é mais difícil. Agora contrate um professor de piano, que já é um músico profissional, como já facilita a sua vida. Alguém que tem experiência, que tem anos e anos de atividade no piano, que já tem uma história profissional, que pode te ensinar, te ajudar, que dá uma consultoria a você, 10 anos, 20 anos no mercado. Para a vida nossa espiritual, a gente pode evoluir batendo cabeça, errando e aprendendo com o erro, mas a evolução é sempre mais lenta. Mas a gente pode contratar um professor. E esse professor se chama Jesus. Jesus tem muitos anos no mercado de experiência. Consultoria premium. É o verdadeiro coaching espiritual da Terra. Porque ele já passou por todo o processo evolutivo. Dizem os espíritos que ele se encontra nessa estrutura de espírito puro. O espírito puro é aquele que já realizou seu processo ao longo das reencarnações. Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz Mais, Emmanuel vai dizer o seguinte: todos os grandes missionários da Terra foram empregados, enviados do próprio Jesus. Recebeu a bênção dele. E ele estava acima de tudo isso. Todos os fundadores das religiões. Portanto, meus amigos, a vivência do Evangelho é uma vivência de redenção. A proposta do Evangelho é redenção da criatura. Não são anjos vivendo como anjos. São criaturas humanas com defeitos, com problemas iguais a nós, com desafios e limitações, com pobrezas e deficiências, tentando alcançar a angelitude. Os apóstolos do Cristo eram seus embaixadores, mas aqueles mais próximos. Havia outros embaixadores que não reencarnaram, que ficaram assessorando ele do além. Jesus escolheu aqueles embaixadores que eram colaboradores dele, que tinham problemas humanos. Para quê? Para que a gente se identificasse com eles. Então você olha para os apóstolos, tem o defeito da humanidade toda ali. Cada um dos apóstolos tem um desafio para nós. Tem questões humanas como nós temos.
para que a gente se identificasse. Os 12 discípulos é um arquétipo da humanidade toda. E é por essa razão que a proposta do Evangelho não é de seres iluminados, mas de pessoas humanas querendo a iluminação, tentando chegar na iluminação. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta da redenção. Para concluir, permitam-me dizer que na vivência do Evangelho de Jesus a gente começa a ter uma compreensão diferente das coisas. Os desafios que para você eram insuportáveis, agora você tem um olhar do Espírito. Se você olha o Evangelho como Jesus chamando um monte de pescador, você vai dizer, meu Deus, ele falhou na logística humana, na gestão de pessoas, até porque tinha gente ali que traiu ele. Que grupo atrapalhado era aquele que ele escolheu? Em termos de gestão de pessoas, Jesus precisava de um MBA, de uma pós-graduação. Mas é porque o nosso olhar é o olhar material. Ele não estava chamando aqueles pescadores para fazer um movimento humano em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que talvez seja menor que Sussuarana, o bairro. Ele estava chamando espíritos. Espíritos que seriam os futuros colaboradores da sua mensagem. Uma Maria de Madalena que reencarna na Idade Média como Teresa de Ávila. Um João Evangelista que volta à Terra como Francisco de Assis. E os vários colaboradores dele que ao longo dos tempos seriam os embaixadores da sua voz. Ele estava tocando aqueles espíritos para mais tarde serem futuros colaboradores. A proposta dele não era para agora, é para a humanidade por vindoura. Era para sensibilizar o futuro. Emmanuel escreve que quando ele era senador de Roma, Públio Lentulus, há 2000 anos, conheceu ele, se sensibilizou com ele, mas vai dizer só no momento final da minha vida que eu começo a compreendê-lo. Abraçado à filha, Roma foi vítima de uma grande erupção vulcânica, a famosa erupção do Vesúvio, que tocou fogo em boa parte de Roma. Ele estava com Flávia abraçado, Flávia, que seria o próprio Chico Xavier, filha dele, naquela encarnação. Abraçados, os dois foram queimados, vivos, e morrem de maneira dolorosa. Ele desperta no além, ele estava cego, que foi cegado durante a vida. Ele desperta no além ainda sem enxergar direito, e começa a gritar, Ana! Ana! Ana era uma escrava sua, uma serva que tomava conta das coisas dele. Ana, venha cá agora! E aí vem um amigo seu de infância, Flamínio Severus, se aproxima dele e diz assim, Públio, seu título de senador ficou no túmulo. Aqui você não é senhor de escravo de ninguém. Quero lhe informar que Ana, a sua serva, está em alta esfera espiritual, muito distante de nós. Mas eu venho aqui para receber você no além. E ele vai dizer, só ali eu comecei a compreender Jesus. E comecei a compreender que muita gente que a gente não dá importância nesse mundo, a gente vai se surpreender depois. Muita gente que a gente acha insignificante, é melhor a gente aproveitar enquanto estamos com elas. Porque a gente não sabe o amanhã. Ele era senador de Roma, a sua esposa era uma dona de casa. Chegou no mundo espiritual, ele vai para esferas mais baixas e a sua esposa em altas esferas. A sua escrava em altas esferas. E ele em perturbação. Quem era maior? Quem era mais evoluído? Lembro-me, para concluir, Arnaldo Rocha dizendo que certa vez ele passou por uma grande injustiça. Um grande problema, como todos nós passamos. E ele estava magoado, sofrido. Olha o que é o olhar do Evangelho. Ele estava quase chorando. Chegou no grupo espírita da prece, Arnaldo Rocha, cumprimentou Chico, sentou. Chico percebeu, Chico Xavier, e disse, Arnaldo, meu filho, o que é que você tem? Que você está assim, tão com essa cara tão assim, xoxa, tão assim, borocochô. Aquele jeito mineiro de Chico. E Arnaldo comentou o que foi que aconteceu. Uma grande injustiça, ele foi vítima de uma situação realmente lamentável, estava sofrendo muito. E Chico diz assim, ô meu filho, pegou a mão dele, botou assim nas duas, porque Chico era muito carinhoso, né? Ô meu filho, eu queria dizer que eu estou muito feliz por você. É o que, Chico? Arnaldo diz, na época eu era musculoso, eu era lutador de jiu-jitsu, eu já fiquei preparado para dar um golpe. Você é o que, Chico? Diz, meu filho, sabe por quê? Emmanuel está dizendo aqui que são tantas encarnações que você vem batendo nos outros, e agora você já está apanhando. Olha o olhar do Evangelho. Olha a percepção do Evangelho. É uma percepção não de masoquismo de gostar de sofrer, mas uma percepção que dá sentido ao próprio sofrimento. Que dói, mas que não
desespera. Muita paz, Deus os abençoe.